Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato de Maledite para vocês neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Combinado? Então, beleza, bora pro relato de hoje, que relato de Maledite é sempre longo. Apesar até que esse aqui não é tão longo, mas vamos lá. Maledite e o Cão Negro. Vamos ver do que se trata. Oi, Ana, Matheus e família Assombrado. Como vão vocês? Meu nome é Fulana e já mandei alguns relatos e você leu todos. Agradeço muito. E aproveitando para esclarecer uma dúvida sua, no relato Relatos de Família, contei o que aconteceu com a minha filha no relato Minha Filha Benzedeira. Ela teve bucho virado e você perguntou se era também porque ficou com vontade de alguma coisa. E não. Segundo as benzedeiras, o bucho da criança pequena vira quando ela é jogada para cima. Alguém vira a criança de ponta cabeça, assim, da cambalhota, sabe? Enfim, quando alguém ou ela mesma faz uma volta completa em torno de si mesma, como uma cambalhota mesmo. Aí fica com o bucho virado, é isso? Mostrei os meus relatos a alguns poucos amigos e amigas. E eles já se inscreveram no canal também e estão adorando acompanhar os relatos. E uma das minhas amigas gostou tanto que resolveu pedir para que eu escrevesse o relato dela, já que, infelizmente, ela não conseguiu estudar. Então, sem muita conversa, vamos ao relato dela. Que legal, ok. Muito obrigada. Vamos lá. Todos os nomes já estão trocados e quem nos conta este relato é a outra fulana, né? A amiga, não é isso? É a amiga dessa moça aqui. Bom, então agora é a outra fulana contando. Hoje, aos 65 anos de idade, tenho apenas 2 amigas em quem confio. E a fulana, que está escrevendo esse relato, né? É uma delas. E foi para ela que eu tive coragem de contar a minha vida no interior do Mato Grosso. Numa cidade pequena e basicamente rural, cercada de mata e próxima ao Pantanal mato-grossense. Lugar lindo demais, mas muito perigoso e cheio de fatos estranhos e fantásticos. Foi aí que a minha vida começou. Filha de pais simples e trabalhadores, daqueles que ensinam os filhos que a vida é dura e que o trabalho é a única maneira de ter dignidade. Meu pai, homem sério no trabalho, quando chegava em casa já à noitinha, brincava comigo e com os meus irmãos. Éramos 6 filhos, na seguinte sequência: primeiro Benedito, segundo a Antônia, terceiro a Virgínia, quarto a Camila, no caso eu, 5 Ernesto e 6 Diogo, o caçula. Os maiores seguravam os pequenos, que montados nas costas do pai, que corcoveava feito cavalo chucro, pulava na sala, corria para o terreiro, voltava para a cozinha e a mãe ria e ao mesmo tempo fingia que estava brava, gritando enquanto ria. Marido, ela o chamava assim, você vai limpar o chão e dar banho nos filhos antes da janta, senão ninguém aqui vai jantar. Nossa vida era difícil, mas era boa. Tínhamos o rio, que na cheia chegava quase até a porta de casa, mas que tinha fartura de peixes, que pescávamos sempre, apesar dos jacarés. Tinha a hortinha, tinha a venda na vila, que vendia fiado, e o pai comprava lá para pagar depois, e ele sempre pagava direitinho. O pai era honesto demais. Um dia, o meu irmão Ernesto caiu no rio e como estávamos só eu e ele, eu entrei no rio com um pedaço de pau na mão e vi o jacaré, que estava próximo. Eu vi o jacaré abrir a boca para abocanhar o meu irmão. Sem pensar 2 vezes, eu enfiei o pedaço de pau que estava na minha mão na boca do jacaré, naquela boca grande, né? E puxei o Ernesto. Todos contam essa história até hoje e dão risada, dizendo que eu sou mais corajosa do que muito macho, enfrentando até jacaré. Crescemos. Benedito se casou com a moça da venda, a filha do dono da venda, Amélia, moça boa e direita, e foram embora para Goiânia. Assim como Antônia, que aos 17 anos se casou com Raul e se foi para Goiânia também.
Virgínia se casou com Manuel e ficou morando na vila, e assim a casa foi ficando vazia. Cada filho que ia embora, a mãe se apegava mais aos que ficavam. Eu era miúda, franzina, com 14 anos aparentava ter 10. Eu não tinha feito corpo ainda, como a mãe falava. Eu não tinha ganhado corpo de mocinha, sabe? Como seria normal para a idade. Eu era sonhadora, vivia embrenhada no meio do mato, correndo atrás de animais pequenos e olhando as araras voarem com suas majestosas asas azuis. Só comecei a ficar parecida com uma mocinha aos 17 anos. Pequena e bonitinha, era o que o papai dizia. Ernesto já estava se engraçando com uma mocinha e Diogo só se interessava pela igreja católica que frequentávamos. E é nesse momento da minha vida que tudo começa. Eu conheci um rapaz, o Júlio, que também estava sempre passeando e brincando pela mata, mas minha família sempre dizia que não havia ninguém lá e que eu estava só imaginando. Ernesto nos apresentou a mocinha que viria a ser sua esposa e seu nome era Maledite. No momento em que me olhou, debochou em voz alta. Aff, não quero essa coisinha feia no meu casamento, não. Vão pensar que ela é uma mendiga e eu não gosto disso. Ah, meu Deus. Bom, meu irmão riu. Riu como se tivesse ouvido a maior piada de sua vida. O pai não gostou e falou para Maledite: Moça, eu respeito você como namorada do meu filho. Então você respeite a minha casa e a minha família, ou então vá embora e não volte. E você, Ernesto, onde já se viu rir da sua irmã? Já esqueceu que foi ela quem te livrou de ser comido por um jacaré? Respeito, moleque! Eu corri pro mato com vergonha de ser tão pequena e tão franzina e encontrei o Júlio lá. Sentamos numa pedra e eu contei a ele o que aconteceu e ele só me disse para tomar cuidado com a Maledite. Ela ia tentar me fazer mal. Ela era ruim, mas ele sempre estaria ali para me proteger. Quando cheguei em casa já era quase noite e o pai disse: Fiquei preocupado com você, menina. Você devia ter colocado a namorada do Ernesto no lugar dela. Não se esqueça que você é a dona da casa e a agregada é ela. No domingo seguinte, teve um almoço em nossa casa e a Maledite foi. Pediu desculpas pelo que aconteceu antes e levou furrundu. Que é isso? Que é um doce de mamão com rapadura. Então ela levou um furrundu e eu adoro esse doce e comi. Todos nós comemos. Assim que terminei de comer o doce, eu fiquei como se a minha visão estivesse borrada. Como se eu apenas visse uma sombra preta, mas passou logo. A partir desse dia, em certos momentos, eu ficava cega por muitos minutos e até algumas horas. De repente, sem mais nem menos, sem avisar, assim. Acontecia assim, se eu estava cortando o peixe, quando levantava e abaixava a faca, eu ficava cega e aí eu me cortava. Se eu estava levando a roupa para lavar no rio, de repente eu ficava cega. Eu escorregava e várias vezes fui parar dentro do rio e fui salva pela mãe ou por alguém que estivesse perto. Eu saía para ir na venda da vila e de repente eu ficava cega e corria o risco de ser atropelada por alguém a cavalo, me perder pelo caminho e alguém sempre me levava para casa. Eram coisas assim que aconteciam. Então o pai me proibiu de sair de casa e de ir na mata, e eu fiquei sem ver o Júlio. Ernesto e Maledite marcaram o casamento, e eu cada dia pior, até que fiquei mais tempo cega do que enxergando. Dependia da mãe para tudo. Eu já não tinha mais vontade de comer, eu não tinha mais vontade de viver. A única coisa que eu pensava era em ver o Júlio mais uma vez, só mais uma vez. No dia do casamento, eu estava completamente cega. Eu não fui ao casamento, apesar da mãe e o pai insistirem. Eu sentia que estava mais magra, mais abatida, já que eu comia muito pouco, e eu não queria ir
e ficar sentada lá, né? Enquanto todos comemoravam e dançavam. A mãe me deixou ficar em casa, mas trancou tudo antes de sair, com medo que eu fosse para a mata e me perdesse. Mal sabiam a mãe e o pai que eu queria mesmo ir para a mata e pretendia não voltar. O casamento foi um domingo e a festa seria na casa da família da Maledite. Desse casamento, eu só sei o que me contaram. Disseram que o meu irmão estava esperando a Maledite no altar e ela demorou a chegar. Quando apareceu, veio com seu vestido de noiva todo sujo, rasgado e arrastada por um cão enorme, lindo, preto e muito bravo. Ele a largou na frente do altar e colocou a sua pata direita sobre as costas da Maledite, que estava caída de bruços. E então ele rosnou e ela começou a falar. Padre, me perdoe porque eu pequei. Eu fiz mal à irmã do meu noivo só porque eu não queria ela no meu casamento. Fiz feitiço com a avó Índia, que era uma feiticeira de uma tribo próxima. Ela me ensinou a deixar a moça que a moça da história, né? O nome fictício aqui. Ela me ensinou a deixar a Camila cega e feia e eu fiz. O pai dela... Aí o pai da moça, da Maledite, imediatamente se levantou. O cão negro fez um gesto como se fosse uma reverência e se afastou. O pai da Maledite fez o mesmo. Uma reverência ao cão. Agarrou a filha pelos braços e deu-lhe um tapa no rosto. Meu irmão, naquele momento, estava pasmo, olhando a cena. Então ele disse que se casaria com a Maledite e saberia lidar com ela. O cão rosnou olhando para Ernesto e Ernesto disse: prometo a você, irmão da mata, que ela nunca mais fará mal a ninguém. Nesse momento, o cão saiu correndo da igreja e desapareceu na mata. Eles se casaram, mas não teve festa para eles. Apenas os convidados foram para a festa. O casal foi para a casa deles e a Maledite nunca mais saiu de dentro de casa. E até hoje ela não sai, a menos que Ernesto esteja junto. E eu, em casa, sem saber o que estava acontecendo e tentando um jeito de abrir uma porta para eu sair, quando ouvi o Júlio me chamando e abrindo a porta da frente. Assim que ele me viu, ele me abraçou e me beijou. Meu primeiro beijo. E ele me disse assim: eu falei que ela era ruim. Você vai saber pela sua mãe e pelo seu pai o que aconteceu. Venha, eu vou lavar os seus olhos e tudo vai ficar bem. Quando ele foi lavar os meus olhos, eu senti como se ele estivesse lambendo os meus olhos. Como se fosse a língua de um cachorro. Mas delicadamente, aquela sensação morna e macia. E minha visão foi voltando, aos poucos, e eu pude ver o Júlio de novo. Ele acabou de lavar os meus olhos, agora com os dedos, mas da mesma forma macia e delicada. Ele me mandou olhar no espelho e eu vi que eu não estava feia, afinal, apenas magra. Ele disse que me recuperaria e que me tornaria uma moça linda e que teria um amor para chamar de meu. Eu disse que eu já tinha um amor e que esse amor era ele. Ele chorou e disse que ele era o único amor que eu não poderia ter, pois ele não pertencia a este mundo e que ele precisava ir embora. Prometemos um ao outro amor eterno. Ele me beijou novamente, meu último beijo. Sim, ele me deu o meu primeiro beijo e o meu último beijo de amor. Nunca mais tive ninguém. Meu irmão caçula, o Diogo, se tornou padre e eu fiquei cuidando da mãe e do pai. Nos mudamos para essa cidade, onde o pai morreu, faz 3 anos, de morte natural, e a mãe morreu faz 6 meses, também de morte natural. Eu estou aqui, morando sozinha na casinha que era deles. Meus irmãos são sempre muito presentes na minha vida, me ajudam sempre, até Ernesto. Mas a Maledite nunca entrou na minha casa, por proibição do pai e da mãe. Júlio, pelo que me disse meu irmão, era um espírito da mata, que se apaixonou por mim e que me protege desde aquela época.
Eu, às vezes, o sinto na sua forma animal, um belo cão negro. Nosso amor é eterno, e não sei se o verei novamente, mas o meu juramento de amor eterno cumpro até hoje, e sei que ele também cumpre. Desculpe, ficou muito longo, né? Obrigada, um forte abraço e muitas bênçãos a você e sua família. Oi, Ana, sou eu de novo, a fulana aqui. Relato envolvendo Maledite é sempre longo, né? Desculpe, até que esse não foi tão longo. Um grande beijo pra você e pra todos os assombrados. Fui. Um beijo pra você e pra moça da história. Muito obrigada. E, gente, é possível, então, um ser assim da mata se apaixonar por uma mortal, digamos assim? Parece aquelas histórias de, né, deuses que se apaixonam por... que a gente só escuta, assim, na ficção, mas... Ai, que é triste ao mesmo tempo, porque, ai, gente, não poder encontrar, não poder ter mais o amor dela, que foi o primeiro e o último beijo. 2 beijos, o primeiro e o último. E a Maledite, foi ele que foi lá arrastar a Maledite pra falar. Confesso o que você fez. Fez a comidinha magiada lá, né? Gente do céu. Cada história que a gente escuta aqui. Mas muito interessante. Muito interessante. Muito obrigada quem envia suas histórias. Se for comentar, que seja com respeito, ok? E se tem uma história parecida, conta pra gente. Pessoal, esse foi o relato de hoje. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.